Dono de empresa, uma das principais queixas que chegam aqui no meu canal é justamente sobre quem está no operacional. Durante muito tempo, eu não deixei a minha equipe crescer. E enquanto a minha equipe não crescia, adivinha o que acontecia? Eu ficava lá no operacional, porque eu tinha que resolver tudo, eles não conseguiam resolver muitos dos problemas do dia a dia e cada vez eu estava mais atolada de tanto trabalho. Tinha muitos clientes, tinha muito trabalho, a empresa funcionava e eu até às vezes conseguia viajar, mas eu tinha paz de jeito nenhum. Não tinha paz, naquela época ainda não tinha inventado o celular, e eu ficava ligando na empresa constantemente para saber como é que as coisas estavam. Era a época do e-mail, iam os e-mails, voltavam os e-mails, eu não tinha paz. E não tinha mesmo como viajar. Era difícil, eu ficava atrelada ao operacional. Eu vou te mostrar que quando você deixa o operacional, a tua empresa cresce e vamos entender o que é que te prende no operacional. Primeiro ponto, vamos entender por que é que você está tão no operacional, por que é que você, dono de empresa, tanto apaga seus incêndios. Tem vários motivos. Primeiro motivo, talvez seja o seu. Vamos dar uma olhada nele? Será que você tem ciúmes daquilo que você faz? Será que você tem tanto orgulho que os clientes todos só pedem para falar com você? Que você não saberia o que fazer se você não fizesse o que você faz. Carmen, mas eu gosto de fazer o que eu faço. Tá tudo bem, não tem nenhum problema. O bom é que se a sua empresa quebrar, você pode mandar o currículo, né? E aí, quem sabe você encontra um emprego. Olha que legal. Se a sua empresa quebra, você gosta tanto do que você faz que você pode mandar um currículo. Mas lembre-se, agora você é um dono da empresa. E o dono da empresa, ele tem outras obrigações. A tua obrigação é fazer a empresa crescer. Carmen, mas eu não quero que a empresa cresça. Se a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Carmen, a minha empresa não está morrendo, ela só não está crescendo. Aham. Enquanto outras empresas estão crescendo, a sua empresa continua exatamente no mesmo lugar, portanto, a tua empresa está ficando para trás e vai chegar um momento, a sua empresa vai ser sucumbida. Isso mesmo, porque outras empresas vão desenvolver mais tecnologia, melhores preços, outras formas de negociar, outras formas de prestar serviços, e você ficou lá no operacional fazendo as coisas como você fazia antigamente. Então, um dos principais motivos pelos quais os donos ficam no operacional é porque vocês vieram de empregados, empregados de outras empresas, e tá tudo bem. Eu também já fui empregada, e quando eu montei a minha empresa, eu era a melhor empregada da empresa. Eu simplesmente fazia tudo. E quando eu contratava alguém, era alguém para ser ajudante, ajudante. E a ajudante até ajuda, mas ajudante ajuda a te manter no operacional. Quanto mais ajudantes você tem, mais no operacional você fica. Quanto mais a pessoa é júnior, ela é inexperiente, ela está começando, mais ela demanda dos seus esforços. Mas aí você está sempre no operacional, está sempre apagando incêndio. Aquela pessoa que precisaria ser treinada, aquela pessoa que precisaria ter tudo documentado para que ela aprendesse a treinar outras pessoas, entra na mesma vibe que a sua e começa a apagar incêndios. E essa pessoa vem para te ajudar e ela começa o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, e você vai passando tarefas que apenas ajudam você. Quando você está nessa sinuca de bico, é importante você dar uma olhada nesses ciúmes que você tem. Eu conheci um casal e eles tinham tecelagem lá em Santa Catarina, eles foram meus alunos, e na verdade ela foi minha aluna, ele não participava muito das aulas, e ele era mecânico dessa tecelagem. E ele realmente não deixava as máquinas na mão de ninguém. Por quê?
porque ele dizia que as máquinas eram muito caras e somente ele precisava cuidar das máquinas, porque eu tenho que cuidar das máquinas. Tá, tá, tá. Ele chegava a fazer bate-volta de Santa Catarina para São Paulo. Dá para acreditar nisso? Ele vinha de manhã visitar clientes e voltava à noite, porque vai que as máquinas deem algum problema. De tanto orgulho que ele tinha de ser a única pessoa que consertava as máquinas. E a empresa não tinha como crescer, porque como é que eles poderiam ter mais máquinas se ele era a única pessoa que mexia em todas elas? Entende isso? E a empresa não tinha como crescer, a empresa continuava sempre nos mesmos perrengues, ele não podia fazer o papel dele. Qual que é o papel dele? O papel dele, ó, é dirigir a empresa. Ele é o diretor da empresa, ele é o dono da empresa. Você que está aqui me assistindo, você é o dono da empresa, você é o diretor, né? Então, é você quem dirige a operação, mas se você está na operação, aí, conversando com ele numa ocasião, eu perguntei, eu falei assim, mas você já não trabalhava para uma empresa antes de mecânico? Ele respondeu, sim, trabalhava. E eu falava, mas então alguém já confiou em você. Se alguém já confiou em você, como é que você não confia em ninguém? O seu papel agora é desenvolver um processo para treinar alguém. E se você não está conseguindo contratar ninguém, a responsabilidade é sua. Dono de empresa, nós precisamos começar a ser responsáveis pelos resultados que nós temos. Ser responsáveis. Nós contratamos pessoas para nossa empresa crescer e não para continuar no perrengue. E então ele passou a treinar as pessoas e passou a treinar mecânicos e passou a contratar pessoas que já tinham curso de manutenção. Adivinha o que aconteceu? A última vez que eu falei com o casal, 3 tecelagens. Eles tinham uma, estavam com 3, de tanto que a empresa cresceu. Dono de empresa, talvez você esteja no operacional por ciúmes. E talvez você esteja no operacional porque você tem receio de distribuir as tarefas, de distribuir as responsabilidades. Eu me lembro, logo que me tornei empresária, naquela época só existia telefone fixo e tudo chegava pelo telefone, né? Ainda não tinha e-mails, nada disso, era telefone fixo. E o meu escritório ficava bem no centro da cidade e nós estávamos descendo para almoçar. E adivinha o que acontecia? O telefone tocava. E o escritório ficava no segundo andar. Então eu voltava, subia a escada, porque eu ia atender, né? Porque vai que fosse um cliente. Vai que fosse um cliente, eu ia estar precisando do cliente, então eu voltava para atender. A minha equipe ia almoçar e eu ficava atendendo o telefone. E depois eu almoçava correndo, voltava correndo, né? Então eu sempre achava que ninguém atenderia tão bem quanto eu, porque a pessoa poderia perder o cliente, a pessoa poderia deixar passar uma oportunidade. E eu que voltava. As meninas iam todas almoçar e eu corria para almoçar depois, para poder chegar no horário, porque eu era a primeira que chegava, eu era a última que saía. Eu usava uniforme, estava sempre junto com a minha equipe, muito orgulhosa de estar lá com a minha equipe, com o uniforme da minha empresa, o logotipo da minha empresa. E mais, eu até envelopei a porta do meu carro, porque eu queria desfilar com o logotipo da minha empresa, porque se eu não fizer a propaganda da minha empresa, quem vai fazer? Então eu era a pura representação da minha empresa. Demorou para eu entender que eu poderia fazer 2 horários de almoço. Uma parte ficaria no escritório, a outra parte desceria almoçar. E eu não fazia isso, sabe por quê? Porque eu tinha vergonha. O que que aquelas meninas que trabalhavam comigo iam falar? Elas não iam gostar. Porque elas saíam todas juntas para almoçar. Era tão legal e elas se confraternizavam, trocavam ideias, né? Depois iam tomar sorvete. Mas quem ficava subindo e descendo escada era eu. Tá certo isso? Tá certo isso, dono de empresa? Eu ficava subindo e descendo a escada porque o telefone tocava e às vezes eu chegava a fazer isso 3 vezes antes de almoçar.
Tinha secretária eletrônica, se é isso que você está me perguntando, mas eu não queria deixar de atender o cliente ao vivo, porque vai que ele não deixasse recado. Dono de empresa, você tem medo de passar a responsabilidade para a sua equipe? Você não tem tempo de treinar a sua equipe para que ela possa assumir a responsabilidade? Como é que a tua empresa vai crescer? Eu tinha muito orgulho de usar uniforme, mas hoje eu tenho uma coleção de histórias de alunos meus que deixaram de usar uniforme e virou jogo. E talvez você esteja pensando, não, Carmen, mas eu uso uniforme diferenciado. Aham, é uniforme igual. Você é o dono da empresa, você não precisa estar lá fisicamente. Carmen, mas a minha equipe é muito pequena. Ok, você está começando. Até quando você vai continuar com a tua equipe muito pequena? Você tem que ter metas. Qual é a tua meta? Mas muitas vezes o dono de empresa ele não sai do operacional porque senão ele não sabe o que ele vai precisar fazer. O operacional é a zona de conforto dele. Muitas vezes ele fica no operacional porque ele contrata parentes, amigos, clientes, né? E então ele se acha na obrigação de ficar trabalhando lado a lado. Complicado isso, né? Complicado. Eu tenho um aluno que uma vez ele compartilhou na aula o seguinte, que ele tinha um empregado que trabalhava com ele já há 9 anos. E esse empregado era muito bom no começo, tá com ele desde que a empresa abriu, mas de repente esse empregado já não é mais tão bom quanto ele era antigamente. Tá demorando para entregar o serviço, tá chegando atrasado, tá enrolando, fica ao celular, sabendo que não é para usar o celular. Eu falei, ok. Então, você tem as suas regras todas assinadas. Você aplicou a advertência? Ah, não posso. Como assim não pode? É porque ele é meu cunhado. Eu falei, ele é seu cunhado. Então, se um outro empregado usar o celular, você aplica advertência. Ah, daí eu aplico. E se o seu cunhado está usando o celular, você não aplica advertência. Ah, daí eu vou arrumar problema em casa. Olha só o que acontece quando você contrata amigos, parentes e clientes. Você acaba dando um tratamento diferenciado. Tome muito cuidado com isso, dono de empresa, porque se você quer crescer, não tem como você se cercar de amigos, parentes e clientes. Você vai precisar se cercar de boa. Simplesmente ele não podia aplicar advertência, ele não podia conduzir a pessoa, né? Porque era parente. E eu perguntei para ele, eu falei, olha, quando você começou a empresa, você trabalhava na empresa? Ô, Carmen, eu trabalhava lá no operacional até o dia que eu te conheci, comecei a organizar a empresa. Ah, tá. Então faz pouco tempo que você parou no operacional, de cumprir horário, seu primeiro que chegava. É, Carmen, até o uniforme eu usava. Vai vendo. Daí eu falei assim, então essa pessoa, ele estava na empresa do seu lado, trabalhando. É, Carmen, a gente ia junto nos clientes. Eu falei, tá, passaram-se 9 anos. Ele continua sendo seu empregado? Sim. E qual casa vale mais, a sua ou a dele? Aí ele deu uma risada, ele falou assim: Ah, Carmen, a minha. Eu falei assim: qual carro vale mais, o seu ou o dele? Ele falou assim: Carmen, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar que você trouxe um parente para dentro da tua empresa, que enquanto você estava lá no operacional, ombro a ombro, tá tudo bem, tudo funcionava, tudo era maravilhoso. Mas quando você começou a dirigir tua empresa, quando você começou a trazer realmente a direção, o que cada um vai fazer, a cobrar produtividade. Quando você se tornou um empresário de verdade, ele já não te via mais como antigamente. Você deixou de ser o colega de trabalho que estava lá cumprindo horário junto com ele e você passou a ser o dono da empresa. E isso fez com que ele se comportasse diferente. Isso fez com que ele se ressentisse, com que ele se desse conta que durante esses 9 anos a sua empresa cresceu. Então, um dos motivos que o dono de empresa fica no operacional
é porque ele ressente o que é que vão pensar se ele assumir o papel de dono. E eu te entendo. Quando eu ia viajar e eu tinha que registrar minha entrada, por exemplo, no hotel, sabe quando você vai preencher aquela ficha? E aí tem que colocar profissão. E eu olhava, eu falava, consultora. Ou então eu punha psicóloga, né? Eu colocava qualquer coisa, menos dona de empresa, menos empresária. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de ser a dona, eu tinha vergonha de ser empresária. Eu pensava, o que é que eles vão falar de mim depois? Vão dizer, nossa, mas essa daí é empresária? E eu era. Tinha folha de pagamento para pagar. Eu tinha responsabilidades de empresária, mas eu não me sentia empresária. Eu continuava usando uniforme, eu continuava lado a lado da minha equipe, eu continuava contratando amigos, parentes e clientes. E como é que eu iria fazer outras atividades, cuidar de outras coisas e deixar lá na minha empresa amigos, parentes e clientes trabalhando? Eu pensava, como é que eles vão trabalhar sozinhos, né? Hoje eu sei que sim, eles podem trabalhar sozinhos, desde que sejam pessoas competentes e que cada um saiba o que tem para fazer. Mas quando eu era empresária, eu trabalhava à noite, trabalhava de domingo, trabalhava todos os dias e tinha vergonha de ir no cinema numa segunda-feira à tarde. Eu entrava assim no shopping, eu ficava olhando assim, nossa, o que vão pensar se alguém me ver aqui, né? Vão pensar que eu estou desempregada. Eu tinha vergonha de trabalhar no domingo, vergonha nenhuma, batia no peito com orgulho. Trabalhei o final de semana todo, trabalhei até tarde, mas de depois tirar minhas horas, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de sair de férias. Uma vez que eu viajei para o exterior, uma das primeiras vezes que eu viajei para o exterior, eu montei, naquela época tinha Orkut, um álbum de fotos fechado no Orkut, só para alguns poucos amigos, porque eu tinha vergonha de publicar minhas fotos de que eu estava na Disney, de que eu estava no Chile, de que eu estava em tantos outros países onde eu estive. Eu tinha vergonha. O que é que as pessoas vão pensar? Um dos motivos pelos quais a gente fica no operacional é que a gente está acostumado. Nós somos donos de empresa e nós nos acostumamos a se lascar. A gente está acostumado a trabalhar no final de semana, a gente está acostumado a trabalhar até tarde, a gente está acostumado a fazer empréstimo, a gente está acostumado a vender o almoço para pagar o jantar. Primeira vez que eu fui fazer empréstimo num banco, um banco que já nem existe mais, eu saí de lá com tanto papel assinado, eu assinei, para aquele gerente me emprestar o dinheiro, só eu sei quanta coisa ele me vendeu. Me vendeu EPLIM, título de capitalização, me vendeu aposentadoria, me vendeu um monte de coisa que eu nem sabia o que eu estava comprando. Ele simplesmente disse que eu tinha que ir lá e que eu tinha que assinar para eu poder levar um empréstimo. E por que eu fui fazer um empréstimo? Porque minha empresa cresceu? Não, porque eu já estava cheia de dívidas. Porque eu contratava amigos, contratava parentes, contratava clientes, né? Contratava indicados e aquilo virava uma confusão generalizada. Uma vez que eu tinha ido visitar um cliente, né, que eu trabalhava muito visitando clientes, quando eu voltei, estava uma bagunça na minha empresa, uma festa. Ia ter realmente uma festa à noite e as meninas estavam todas experimentando roupa, bandana, o que que elas iam usar na festa, em lugar de estar trabalhando. E quando eu cheguei, eu olhei, eu falei assim, mas o que está acontecendo? Daí que elas viram que eu cheguei mais cedo, elas, nada, a gente só está comentando da festa, você vai? Eu ia, nem fui. Eu nem fui. E aí eu me dei conta de que eu estava simplesmente sendo parte da equipe. Saía para as festas com elas, né? E não me importava que não estivessem entregando a produtividade que elas poderiam estar entregando. Também não treinava elas para que elas crescessem. Eu mantinha toda a minha equipe como ajudante.
Eu era a estrela dos projetos e elas ficavam em volta de mim, me ajudando. E a empresa não crescia. E por mais que eu tivesse cliente, por mais que eu trabalhasse, eu continuava no operacional. Até que então eu descobri que sim, que é possível sair do operacional e que minha equipe, se eu cobrar, eles fazem melhor do que eu. Mas eu preciso treinar, eu preciso ensinar, eu preciso documentar, porque um dia minha equipe vai sair e essas pessoas que eu estou falando, nenhuma delas mais estão na empresa, mas eu acompanho e sei onde estão cada uma delas e está tudo bem, porque nós começamos a documentar, fazer os processos, cada um passou a saber o que tem para fazer. Nós temos que mudar essa realidade. E sabe quem é o responsável? É você, dono de empresa. É você que tem tanto orgulho de estar usando o uniforme da tua empresa. Carmen, isso não faz diferença, o meu uniforme é diferente. Isso faz diferença sim, a tua equipe te vê como sendo parte da equipe. Carmen, mas eu quero fazer parte da equipe. Então não reclama de ficar no operacional. Continua fazendo parte da equipe, mas eu te afirmo, o teu papel é outro. Teu papel é dirigir a empresa e você está se escondendo atrás de um uniforme. E sempre que eu faço o vídeo onde eu falo para os donos de empresa que eles não precisam estar de uniforme, vem aquela enxurrada de comentários. Mas eu tenho muito orgulho de usar meu uniforme. Tá tudo bem, eu já usei uniforme anos e anos e anos. Eu não volto a usar meu uniforme. Não, não. O meu cargo é outro. Então, eu tenho que cuidar de outras coisas, eu tenho que ver outras coisas, eu tenho que estudar coisas diferentes. Hoje, as pessoas que eu contrato na minha empresa, elas fazem coisas que eu não sei fazer. Durante muito tempo, eu só contratava pessoas que eu ia lá e ensinava as pessoas. Eu ia lá e ensinava as pessoas. Hoje não, hoje não. Dono de empresa, acredite em mim, quando você sai do operacional, as pessoas começam a ocupar os lugares dentro da empresa. É incrível, mas você precisa estar com elas. Quando a tua empresa está começando, quando você está contratando pessoas, quando você está começando a treinar pessoas para fazer as coisas, você tem que ter a mesma paciência que se tem com alguém que está aprendendo a andar. Você não vai colocar a pessoa de bicicleta ladeira abaixo para ela aprender a andar. O outro dia, uma pessoa escreveu assim para mim: Carmen, eu peguei um dos meus empregados e coloquei ele para ser o líder, mas não deu nada certo. Você treinou esse empregado para ser líder? Você acompanhou esse empregado? Você ensinou esse empregado a contratar pessoas? Você ensinou esse empregado a aplicar advertências? Você ensinou esse empregado, né? Como é que ele fazia para lidar com as situações difíceis? Você ensinou tudo isso para ele? Como faz quando você treina e depois vai para a concorrência? É o risco que você corre. Você começa a fazer uma descrição de por que a sua equipe está indo embora para a concorrência. O que eles ofereceram de melhor condições que você não enxergou. E você vai aprendendo com isso. Isso acontece, mas tem algo bem pior que pode acontecer. Você não treinar e eles ficarem trabalhando com você. Aí você está lascado. Porque se você não treiná-los e eles ficarem trabalhando com você, aí você pode ter problemas bem graves. Não tem jeito, sua equipe vai toda embora. Tenha certeza disso. Todo mundo que trabalha com você vai embora. O que fica são os resultados que eles vão fazer com que você tenha, são os processos que eles vão escrever, são as pessoas que eles vão treinar. E mesmo que ele vá para a concorrência, você tem que ter processos claros.
mas faz a entrevista de desligamento para entender o porquê que essas pessoas estão saindo. Ninguém é insubstituível. O que está acontecendo é que falta treinamento. Quanto mais ajudante, quanto mais júnior você contrata, mais você tem que ter todos os processos formatados para que quando ele chegue, ele saiba exatamente o que ele tem para fazer. E mesmo que você contrate alguém sênior, ele ainda assim vai demandar você, mas vai demandar menos. A ideia é que as próprias pessoas que trabalham para você comecem a documentar quais são os processos, o que precisa ser feito, como precisa ser feito, e essas pessoas documentando todos os procedimentos, elas irão treinar as novas pessoas que chegam. Uma das coisas que mais reclamam é: Carmen, eu não venço ficar treinando as pessoas, treinando as pessoas. Sim, é verdade, isso é exaustivo, mas a responsabilidade é sua, que nunca treinou ninguém a treinar as pessoas. Dentro das atividades que você já descreveu tudo que você faz? Você já parou para pensar quanta coisa você faz que são atividades puramente do operacional? Tem dono de empresa que fica no caixa, dá vontade de ir lá e reduzir o salário dele para R$ 1.500, isso incluindo, né, quebra de caixa. Tem dono de empresa que fica puramente no operacional, em lugar de fazer com que a sua empresa cresça. E o principal motivo é justamente não se enxergar como empresário. Eu tenho uma aluna, ela tem escola, a Valéria. Ela trabalhava tanto que ela ficou 30 anos sem férias. 30. Não estou falando 3, estou falando 30. 30 anos sem férias. Ela levava tanto serviço para casa que ela chegou a cortar, e ela contou isso para mim na live, chegou a cortar o bico da mamadeira do neném dela para que ele mamasse mais rápido, para que ela pudesse voltar a trabalhar. Ela contou na live que as professoras tinham um monte de lembrancinha, Dia das Mães, para fazer tal, ela ia cortar junto com eles. Ela ia cortar lembrancinha. Hoje, ela aumentou a quantidade de alunos que ela tem em 40%. Hoje, o foco dela é procurar um lugar para construir a sua sede própria. Hoje, ela pensa como empresária. Pela primeira vez, ela viajou, ela saiu do Nordeste e foi para Cataratas, lá de Foz do Iguaçu. E o pai dela, que tem Alzheimer, falou assim: Ah, minha filha agora é empresária. E ela falou: Não, papai, mas sempre fui empresária. Ele falou: Não, minha filha agora viaja. Antes ela não era empresária, antes ela não viajava. Olha o conceito de um senhor com Alzheimer. E você que está aqui? E você que está aqui, qual é o seu conceito de empresário? O que cabe ao empresário fazer além de apagar incêndio? É seu dever blindar a empresa. Você não precisa ter um gerente. Se você tem 3 vendedores, 2 balconistas, 2 operadores de máquina, 2 recepcionistas. Uma vai ser nível 1, a outra vai ser nível 2. Nível 2 é aquela pessoa mais antiga, com mais experiência, com mais disponibilidade. E aquela pessoa com mais disponibilidade, ela começa a treinar a pessoa nível 1. Simples assim. E então, com o tempo, você vai formando essa pessoa para que ela se torne uma líder na tua empresa, ok? Muitas vezes o empregado ele se sente responsável pelo resultado que você tem na sua empresa. Ele faz parte desse resultado, mas ele não é o único responsável. Há quantos anos a sua empresa existe? Quantas e quantas vezes você trocou o almoço pelo jantar para uma pessoa que acabou de chegar acreditar que é a responsável pelos resultados da sua empresa? Você tem uma história. Se fosse assim, imagina os vendedores da Apple, né? Eles iam querer saber cadê o lucro de alguns trilhões de dólares, né? Cadê a parte deles? A empresa existe, a empresa corre riscos. Uma empresa, né, que venha a fechar ou que tenha dívidas trabalhistas, isso é seríssimo. O risco que uma empresa corre é muito grande, é muito grande. O empregado, ele tem o salário dele, e se você atrasar o salário dele, ele pode te dar uma justa causa.
Se você ficar sem dinheiro, não depositar o FGTS dele, ele vai ver o FGTS lá no celularzinho dele, que não foi depositado, e vai poder te dar uma justa causa. Sim, empregado também dá justa causa, chama-se justa causa invertida, que é quando o empregado encontra coisas erradas na empresa e te aplica uma justa causa. E quem tem que se defender é o empresário. É o empresário que é o ônus da prova, é você que tem que se defender depois. Então, fiquem bastante atentos a isso e você precisa começar a dirigir sua empresa. Você precisa colocar as regras, você precisa realmente assumir seu papel de dono. Não dá para ficar com vergonha de ser dono de empresa, não dá para ter vergonha de comprar um carro, não dá para ter vergonha de fazer uma viagem. A sua equipe precisa crescer, a tua equipe precisa ter o registro correto, a tua equipe precisa ter os benefícios, né? Então, você precisa conduzir as pessoas da tua equipe, assim como um dia você foi empregado. Eu fui empregada e eu sou muito grata a tudo que eu aprendi. Onde vocês acham que eu aprendi a fazer entrevista? Quando eu era empregada. Eu trabalhava numa multinacional americana, e então a pessoa que trabalhava lá há mais tempo do que eu, ela me levou a conhecer a ferramentaria de corte, dobra, repuxo, a ferramentaria de injetados, e eu fui conhecendo, eu fui entendendo, e ela foi me mostrando como é que se fazia uma entrevista, e ela sentava comigo e perguntava o que eu tinha achado do candidato. Gente, eu tive alguém que me ensinou, e eu sou eternamente grata às empresas pelas quais eu passei. Essa ideia de que o empregado, ele não entende, sim, ele entende. Quando você contrata gente boa, que não está procurando onde é que ele vai te aplicar um processo na justiça, ele está preocupado com o que ele vai aprender para crescer. Porque esse aprendizado pertence ao teu empregado. E se o teu empregado não enxerga isso, ou você contratou muito errado, ou então ele é da conspiração dos empregados zumbis. E se ele é da conspiração dos empregados zumbis, é muito rápido para resolver. Basta você começar a colocar as regras na sua empresa e ele vai embora, ó, numa velocidade que ninguém acredita como ele vem rápido, como ele vem rápido. Então, você precisa escolher muito bem quem você traz para a tua empresa, senão como é que você vai sair do operacional, né? E se você não sair do operacional, como é que a tua empresa vai crescer? Uma coisa depende da outra, mas eu garanto para você que no momento que você sai do teu operacional, a tua empresa cresce. Eu tinha um aluno que ele tinha uma empresa mexia com celular, conserto de celular, tal. E ele tinha muito receio de ensinar as pessoas a fazer o processo completo, porque ele acreditava que todo mundo ia querer montar uma empresa para consertar celular. Nem todo mundo quer ser empresário. Gente, para com isso. Nem todo mundo quer ser empresário. Ele começou a treinar os meninos, começou a promover os meninos, começou a trazer benefício para os meninos, e eles não queriam mais sair da empresa dele. Eles tinham comissão, a comissão estava no lerite, estava tudo certinho, ele passou a ter tempo livre, ele passou a frequentar grupos de empresários, ele passou até a ler livros. O que vocês têm aqui diante de vocês é uma empresária que se ferrou muito, que contratou muito parente, muito amigo, que não sabia como é que fazia uma advertência, que a primeira advertência que fez tinha 3 páginas. Eu não tinha a menor ideia do que era ser empresário, eu tinha vergonha. O contador ligava, eu mandava dizer que eu não estava. Eu fazia tudo errado. Até que eu descobri que sim, eu podia ser empresária. E como foi isso? Eu comecei a organizar o que cada um tinha para fazer, comecei a treinar as pessoas, comecei a documentar o que eu estava treinando, porque eu estava cansada de falar sempre a mesma coisa. Então, eu comecei a documentar e eu comecei a deixar essas pessoas para treinar outras pessoas também. Você já se inscreveu aqui no meu canal? Porque todos os dias eu estou aqui compartilhando com você conteúdo para dono de empresa, conteúdo para dono de empresa que quer ter mais lucro e também tempo livre. Se inscreve agora no meu canal.